Olá galera do meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Sheila. E se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer saber a história que eu vou contar. Então fique nesse vídeo até o final. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Vou contar pra vocês, aconteceu realmente comigo no ano de 2013. Não é nada tipo, você vai sorrir pra caramba aí na sua casa. Não, é só algo que eu quis contar, que eu quis compartilhar com vocês. Isso aconteceu em 2013, na época que eu fui morar em São Luís. E nessa época eu estudava de tarde, só que o que acontecia? Eu não gostava de ir pra escola porque eu era uma pessoa que não tinha muitos amigos. Pra falar a verdade, eu nem tinha amigo. E a única pessoa que estudava comigo, que falava comigo, era uma amiga. E essa amiga já tinha estudado comigo um ano atrás, né? Então a gente mudou de escola. Eu fazia na época o 8º ano e a gente mudou de escola e foi estudar na mesma escola, caímos na mesma sala. Então foi uma pessoa que eu já conhecia. E eu era uma pessoa nessa época muito tímida, eu não falava com ninguém quase. E essa amiga, ela tinha passado pra turma da manhã e eu fiquei na turma da tarde. E aí não tinha mais amizade, eu não conseguia fazer amizade com ninguém, então eu resolvi faltar muito na escola. Gente, adolescente falta na escola, não tô generalizando, não tô falando de todos, né? Mas eu nessa época, como eu não tinha amizade, eu faltava porque eu não gostava de ir pra escola. E eu fazia de tudo, eu deixava a hora atrasar, então eu fazia de tudo só pra não ir. O que aconteceu? Eu comecei a morar com a minha irmã e ela resolveu me colocar na turma à noite, mas não nessa escola, já em outra escola. Gente, eu mudei tanto de escola, você não tem noção. E aí eu comecei a estudar à noite. No começo foi uma coisa bacana, eu ia pra escola e chegava lá, dava a hora de sair, eu ia direto pra casa, né? Porque quem é adolescente vai entender que no começo você chega cedinho na sua casa. E depois que as coisas já estão acostumando a ficar legal, você acaba se atrasando um pouco, né? Os minutos vão passando, você já não se preocupa tanto assim. E nessa época, os dias foram passando e aí uma pessoa chegou e me disse: Sheila, vamos na pracinha, né? A energia tinha faltado, então quem estuda de noite sabe que quando falta energia não tem aula. E quando a gente é adolescente e falta energia, claro que a gente não vai correndo pra casa, não tô generalizando. Algumas pessoas vai, mas tem pessoas, né? Tem adolescente que não vai pra casa. Tem adolescentes que acabam ficando em praça. E eu fui uma daqui ficar em praça, né, gente? E aí eu fui pra essa pracinha. Eu era muito tímida ainda nessa época, mas eu fui pela cabeça dos outros. Eu fui pra essa praça. E de lá dessa praça eu acabei indo, né, pra um barzinho, né? Um barzinho que ficava próximo da escola. E eu conheci 2 garotos lá. Gente, eu não fiquei com ninguém não, tá? Só que daí acaba dando curiosidade, né? Você não é acostumado, de repente você começa a ter amigos. Entre aspas, amigos que alguns te levam para um caminho bom e outros te levam para um caminho mau. Não tô dizendo que os meus amigos do passado me levaram para um caminho mau, mas eles, tipo, que despertaram ali coisas na minha cabeça que antes eu não tinha, né? E daí eu comecei a ir pra escola já com o intuito de, eu vou ficar até 11 horas, porque terminava às 10 horas, então eu já tava com aquilo, eu não posso faltar na escola porque aquilo tá sendo muito legal. E pra quem não tinha amizade, né, isso aí é muito massa. Então, nessa época eu comecei a ir pra escola, eu não faltava, gente. Quando eu faltava, quando era preciso eu faltar, eu chorava, porque eu não queria faltar por causa dos amigos. E quando a gente tem amigos, a gente não vai pra escola por causa das tarefas, não, a gente vai por causa do amigo, por causa da palhaçada que tem lá. E aí nessa época, né, eu era adolescente e tava com meus 15 anos. Hoje, pra quem vocês não sabem, né, hoje eu tenho 22, mas nessa época eu tinha meus 15 anos e eu ia fazer 16, né, gente, eu ia fazer 16. E eu comecei aqui, foi em setembro, fiz 16 anos. E eu, né, suposta, gente, conheci uma pessoa, uma pessoa que fez, assim, um estrago na minha vida.
E como eu era novata da escola, então eu não sabia como era que funcionava dentro da escola lá. E eu fui comparada à novinha da escola. Gente, depois eu fui saber disso tudo, tá? E aí eu era novinha da escola, então, tipo, eu fui notada. Todo mundo me notava, todo mundo me olhava. E daí eu comecei né, a conversar com uma pessoa que não é pra ser contada aqui nesse vídeo, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas aí eu comecei a conversar com essa pessoa e aí eu comecei o quê? Gostar dessa pessoa. Gente, gostar de uma pessoa errada é a pior coisa que tem na vida do ser humano, né? Eu comecei a gostar dessa pessoa e essa pessoa fez o quê? Eu ficar atrasando mais e mais a hora de ir pra casa, porque quando a gente começa a gostar de alguém, a gente não quer ir pra casa, mesmo que a gente queira, mas a vontade de ficar é maior. E isso faz com que a gente chegue atrasado, a gente chega 10, 11, 12 horas em casa. E aí o tempo foi passando e eu comecei a chegar muito atrasada em casa. E à noite, onde eu morava, era um pouco deserto. E aí, onde eu morava, minha irmã disse assim: Sheila, tá chegando muito atrasada em casa, isso não tá legal, isso tá chato, né? Porque eu não tinha chave, quem abria o portão era ela. Então tava ficando uma coisa meio que complicada, porque adolescente complica a vida dos mais velhos. Eu vou começar a chegar mais cedo em casa. Só que teve um dia, ela nunca acreditou nisso, mas foi verdade. Deu acho que 8 horas, tava acontecendo um tiroteio lá, um tiroteio assim, uma confusão de bandido, polícia, e a escola teve que liberar muito rápido para os alunos ir embora. E em vez de eu ter ido embora, o que acontece? Eu fui pro terminal esperar o ônibus, e o ônibus não veio. Foi uma coisa chata, porque para onde eu ia, tinha um ônibus só, só tinha um ônibus, e o ônibus demorava pra cacete. Então eu fiquei esperando, e deu 12 horas, e foi o único, né, que se chama o Corujão. Deu 12 horas e eu cheguei. E eu peguei esse ônibus e fui pra casa. Chegando lá, a minha irmã, muito desesperadamente, né, abriu o portão pra mim e falou assim: Sheila, o que aconteceu? Que você chegou agora? E eu contei a história que tinha acontecido. A minha irmã ficou preocupada e disse: Sheila, dessa vez tu vai levar a chave, porque fica muito chato ficar levantando pra abrir portão aqui pra ti. Mas não chegue atrasado. Aí o marido da minha irmã disse assim: tu vai dar chave pra Sheila? Sheila vai fazer de novo e vai chegar aqui de madrugada. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, que eu cheguei quase 12 horas em casa, e na hora que eu fui abrindo o cacete do portão, eu abri o portão e eu entrei e eu levei uma panelada nas costas. Você não tá entendendo. Eu levei uma panelada tão forte nas minhas costas que aquilo ali, sabe, eu pirei, eu comecei a brigar como se eu tivesse ali direitos, né? E aí eu peguei, na hora que eu abri o portão, parece que era um ninja. Ela já tava lá me esperando e eu levei uma panelada nas costas. Nesse momento eu olhei pra trás e eu, tipo, rusnei em cima dela. E depois eu entrei, ela começou a falar um monte de coisa lá, e o marido dela começou a falar também um monte de coisa, dizendo que eu não te avisei. E aí, como não passou no jornal, eu passei por mentirosa. O assunto todo que eu contei pra ela, eu passei por mentirosa. E aconteceu várias coisas, eu acabei indo embora de lá da casa da minha irmã. E depois disso eu levei acho que uma semana ou um mês, eu não lembro. E eu acabei saindo de lá porque adolescente assim, adolescente rebelde, ele acaba saindo da casa da pessoa. E eu resolvi ir embora e fui morar na casa de outra irmã. Gente, é tanta história do meu passado que você não tem noção. E aí é isso. Mas se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui se acontecer alguma coisa do passado de vocês, que eu vou curtir e dar coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, fique com Deus e tchau!